unir em pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus por essa oportunidade, porque é um momento em que nós estaremos conversando sobre o mandamento maior que nos trouxe Jesus. Mas antes disso, eu queria dividir com vocês uma historinha minha, pessoal. Outro dia estavam conversando com uma amiga e ela estava falando, né, da dificuldade dos jovens de entenderem Jesus. Muitos acham que nós somos assim extremamente religiosos, porque nós falamos sempre em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e ainda não cabe, ainda parece que não cabe na mente deles o poder, a grandeza do amor de Jesus. E aí ela me perguntava assim, você acha que tem jeito, né? Em algum momento isso vai mudar? E eu contei para ela a minha própria história, porque eu também, na juventude, influenciada pelos colegas, pelos professores, achei em algum momento que Jesus era só mais um. Olha que coisa, não é? Até que 22 anos atrás, mais ou menos, eu estava passeando por uma feira de livros que acontece todo ano em Miami, e aí eu tinha uma barraca de livros espíritas. Olha que maravilha. A gente não vai, nós somos levados, eu não tenho dúvida disso. Como é que naquele mundaréu de livros eu caí, assim, por acaso, numa barraca de livros espíritas, não é? E aí eu adquiri o meu primeiro evangelho. Eu li o evangelho como se fosse um romance, do início ao fim, e assim chorando, ao ver a beleza, a compaixão para que o Pai tem por nós. Saber que a gente erra, sim, mas existe a possibilidade do recomeço, do perdão, da reparação. Então foi assim, eu diria que aquele foi o meu encontro com Jesus. Aquela foi minha estrada de Damasco, porque de lá para cá, não é que eu tenha me tornado assim a pessoa, né, o espírito iluminado, mas graças a Deus eu entrei por uma estrada que eu não quero mais sair. E foi esse encontro, este foi o meu encontro com Jesus, ao ler o Evangelho e ver todo aquele amor, toda aquela misericórdia para conosco, filhos ainda assim tão inexperientes, tão mal preparados, vamos dizer assim, para a vida, para os embates da vida. E aí nós pensamos, não dá para ser de outra forma, não dá mais para seguir sem aprender tudo isso que Jesus quer nos trazer. E nas nossas caminhadas, é claro que tem dias que a gente esquece, né, de buscar em Jesus as respostas para a nossa vida, as respostas para as nossas dúvidas, mas está lá, à nossa disposição. Cabe a nós ir buscar. Então, qual é o mandamento maior? E Jesus nos traz: amarás teu próximo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente vai vendo que o mandamento maior pode ser resumido numa palavra: amar. E assim, é na ação, porque ele diz: amarás. Ele está nos dizendo o que nós temos que fazer: amar. É colocar em prática esse sentimento. E é isso que Jesus veio nos ensinar, porque naquela ocasião nós ainda éramos muito embrutecidos. Era difícil imaginar um sentimento tão delicado, tão amplo, que atingisse a todos naquele momento, diante da nossa ignorância. Então, é por isso que nós encontramos da maneira super clara no Evangelho segundo o Espiritismo: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar dos corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores.
Então, nós estamos aprendendo a amar, e quanto mais sentimos, entendemos, quanto mais sentimos essa vibração do amor, nós entendemos ao que Jesus se referia. O nosso instinto de conservação, de uma certa forma, desenvolveu em nós o egoísmo, porque fomos todos criados simples e ignorantes, mas nós tínhamos que preservar a comida, conquistar o espaço para sobreviver. Para alguns, isso desenvolveu um egoísmo mais forte do que para outros. Vamos imaginar que teve aquele que queria abarcar para si tudo que estava disponível da caça. Tinha outro que era mais tranquilinho, então ele comia o que ele sentia necessidade e dividia com os outros que ainda não tinham comido, ou abria o seu espaço para abrigar os demais. Então, é por isso essa nossa diferenciação. Alguns foram mais apegados a essa necessidade de guardar, de possuir, e em outros não. Esses fizeram mais, liberavam com mais tranquilidade. Então, alguns de nós fomos sendo mais egoístas do que outros, mas isso faz parte do nosso processo de evolução também, porque já que fomos criados simples e ignorantes, era necessário aprender de tudo, e aí aos poucos nós vamos crescendo e progredindo. Então, no início, se nós imaginarmos somente essa nossa presente encarnação, quando nós somos bebês, o mundo gira em torno de nós, não é verdade? Então, para nós nos alimentarmos, a nossa higiene, a nossa alimentação, o nosso carinho, o nosso repouso, depende de quem está em nossa volta, depende dos nossos pais. Então, naquele estágio, nós achamos que realmente nós somos o centro do mundo. E nós não conhecemos nada além daquele pequeno universo que nós estamos vivendo. Então, nós imaginamos que aquilo é amor. Nós conhecemos primeiramente aquele amor. E aí nós vamos crescendo, e aí nós vamos descobrindo que existe mais alguém ao nosso lado. E aí nós vamos desenvolvendo o amor. Pouco a pouco, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho mais do desenvolvimento desse amor em volta daqueles que estão, baseado naqueles que estão em nossa volta. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês uma definição que achei uma gracinha, que é uma definição de amor dada por uma criança de 7 anos. Isso faz parte de um trabalho que foi feito por um instituto de psicologia, em que reuniu uma série de crianças e perguntou o que era amor. E eles ficaram muito surpreendidos com a profundidade com que essas crianças falavam do amor. E eu trouxe essa, eu escolhi essa em particular porque ela revela a alegria que é de se sentir amado, apesar de saber que somos imperfeitos. Então, essa criança demonstrou a sua vulnerabilidade, não teve medo de demonstrar essa vulnerabilidade e ganhou como presente a certeza do amor. Olha só, o amor é quando você fala para alguém alguma coisa ruim sobre você, com medo de que essa pessoa não ame mais você por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e te ama ainda mais. Que lindo, não é? Então, que coragem é de expor essa fragilidade, que é expor o que não existe de bom em nós, mesmo correndo o risco de que a pessoa não te ame mais. E que alegria é descobrir que você é amado apesar dos defeitos. E aí nós vamos a Lázaro, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 11, Amai os vossos inimigos, quando ele diz: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado dos sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar do termo, mas o amor, esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Olha que lindo esse amor, esse sol interior. Talvez o nosso amor ainda não seja tão grande, talvez dentro de nós ainda exista somente
vagalumezinho, mas ele está lá. E a gente sabe que na escuridão da noite, um pequeno vagalume ilumina e muito, mostra o caminho. Então é preciso realmente confiar nesse sentimento que já existe em nós e fazer com que ele se amplie. Então, o mandamento maior, quando nos diz amarás, ele está nos dizendo que é assim que nós vamos progredir. É ampliando esse amor que já existe em nós, expandindo em todas as direções. Se nós voltarmos àquela condição quando criança, em que nós achávamos que aquele era o nosso universo. Então, nós amávamos os nossos pais e éramos amados por eles, só existia isso. E aí nós vamos crescendo, nós vamos saindo da nossa casa e a gente descobre que, além dos nossos familiares, existem os nossos amigos. E aí nós aprendemos a amar os nossos familiares e os nossos amigos. Mas ainda aí, nós amamos a quem nos ama. O passo maior é amar, além daqueles que nos amam, aqueles que nós não temos a menor afinidade, a menor simpatia e que, quem sabe, até nos fazem sofrer. Mas esse é um processo longo, é um processo de aprendizado e que nós vamos encontrar as melhores ferramentas no próprio Evangelho. Como desenvolver este amor por alguém que sequer nos quer o bem. Porque, na verdade, o que nós queremos, e esse é o grande ensinamento, nós não queremos ser aquela figueira seca de que Jesus fala. Nós queremos ser alguém que ama, mas faz alguma coisa com esse amor. Porque não basta dizer eu amo. Não basta dizer eu tenho algo aqui dentro que ilumina. É preciso que esse amor se transforme em ação. E todas as situações que vão acontecendo em nossa vida, as experiências pelas quais nós vamos passando, vão nos ensinando, vão nos direcionando para o melhor caminho, desde que tenhamos olhos para ver e ouvido para ouvir, não é verdade? Então, continuando nesse caminho de aprendizado, nessa expansão das nossas relações, é fantástico, por exemplo, hoje nós estamos chegando a lugares que nós antes não imaginávamos e que nós não temos sequer ideia aonde mais vai chegar. Então, qual grande é a nossa responsabilidade no que a gente fala, como a gente reage? Não há como viver mais achando que nós não temos participação ou influência na vida do outro. Basta que nós escolhemos quem nós queremos que nos influencie. E a espiritualidade já nos falou que o modelo é Jesus. Então, quantas vezes nós nos deixamos influenciar por pessoas poderosas, famosas e ricas, sem nos perguntarmos realmente quais são os valores dessa pessoa? Por que eu me deixo influenciar por alguém se eu nem a conheço? E muitas vezes fecho as portas para a influência de Jesus. E o que nos dá a certeza de que Jesus é uma referência segura? Usando o nosso raciocínio e o bom senso, como nos ensinou Allan Kardec. Se nós fomos todos criados simples e ignorantes, incluindo Jesus, e Jesus hoje está nessa condição, é porque ele já passou por todos os estágios pelos quais nós estamos passando hoje e venceu. Então, ele sabe todos os pedregulhos do caminho, sabe todos os obstáculos. Então, é muito mais fácil que nós perguntemos a ele o que fazer nessa situação, como enfrentar essa dificuldade, aonde encontro respostas para as minhas dúvidas. E aí o problema é que nós queremos a resposta pronta como
assim como um passe de mágica. Mas é através das orações, das leituras edificantes, dos momentos de recolhimento e meditação, que nós vamos encontrando as respostas dentro de nós, com auxílio dos bons espíritos com quem nós nos conectarmos. E olha o que nos diz Emmanuel: é preciso que nós tenhamos vontade de elevar o nosso padrão de vontade. E para isso, nós precisamos estabelecer disciplinas, nos reeducarmos. Então, aonde nós vamos nos reeducar? Através do Evangelho. No Evangelho, nós encontramos as lições necessárias para todas as situações de nossa vida. Nós encontramos verdadeiramente as respostas ali. Esse é o nosso guia para uma vida mais feliz, porque ali está a filosofia de Jesus. E qual é a filosofia de Jesus? É amar, é colocar o amor em prática, em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Então, relembrando que, já que nós não podemos mais viver isolados, principalmente agora que nós vivemos viajando pelo mundo através das redes sociais, que nós tenhamos a responsabilidade com que nós divulgamos, com que nós compartilhamos, porque a nossa palavra, a nossa reação vai com certeza tocar algum coração. Então, que seja tocado da melhor maneira possível. Então, que nós possamos cada vez nos guiar por Jesus. Ele realmente pode modelar, relembrando que ele já viveu todos os processos. Então, é ele realmente que nós podemos tomar, ele é a nossa melhor referência. Vamos imaginar o nosso melhor GPS. No dia a dia, utilizando o GPS, quando a gente pega o caminho errado, ele refaz a trajetória para que a gente chegue no destino final com a mesma segurança. Assim é Jesus. A gente se desvia do caminho, ele nos indica a melhor direção através do seu amor. Então, nos propõe a renovação, se nós não deixarmos conduzir de volta à estrada e seguir pelo melhor caminho que ele indica. E como nós temos certeza disso? Porque, como ele mesmo falou, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Então, quando nós lembramos disso, numa hora de angústia ou de desespero, lembremos disso. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. E aí nós lembramos de uma história que eu acho lindamente descrita por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, que é a história do mancebo rico. Ele era um jovem que tinha tudo, rico, bonito, poderoso, mas infeliz. Existia um vazio muito grande dentro dele em que ele não conseguia encontrar uma maneira de ocupar esse espaço. E em um momento ele encontra Jesus e ele percebe no olhar, naquela troca de olhar com Jesus, que ali estava a sua resposta, que ele sentia como se fosse um convite para uma vida melhor. E Jesus faz o convite. E ele pergunta a Jesus como faz para segui-lo. E Jesus diz: segue, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas o que acontece? Ele hesitou. E hesitou, assim como nós hesitamos quando alguém nos propõe deixar para trás algo material em favor do lado espiritual. Sempre procuramos atender primeiramente às nossas necessidades materiais, esquecendo, na maioria das vezes, das nossas necessidades espirituais. Quando Jesus diz, vende tudo o que tens, deixa para trás, não é? Estaria Jesus dizendo para nós deixarmos, vamos vender nossa casa, vamos viver na rua para seguir Jesus? Ou Jesus estaria dizendo, deixa para trás aquele velho egoísmo, aquelas velhas manias, aquelas
complicações que você mesmo cria para a sua vida? Que tal me seguir e junto caminhemos por uma estrada mais suave, mais leve? E nesse caminho, ele vai nos ensinando os verdadeiros valores da vida, que é o amor, a solidariedade e a fraternidade. Essas são demonstrações de amor que são, ao mesmo tempo, as pontes que nós temos para ultrapassar aqueles obstáculos que nós vamos encontrando pela estrada. É assim que Jesus nos traz os seus ensinamentos. Muitas pessoas podem perguntar, sim, mas a gente vai lá e pergunta para Jesus, como é que ele nos responde? Ele nos responde mais ou menos assim, olha só. Eu sou o pão da vida, é um convite. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós prestarmos atenção nas lições que ali nós encontramos, nós vamos ver que existem uma série de ferramentas que nos ajudam nesse caminhar, nesse encontro de uma vida mais feliz. E uma delas são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a gente vai observando que são degraus que vão nos elevando para um patamar muito melhor, porque são degraus que nos permitem o aperfeiçoamento, naturalmente o progresso, consequentemente uma vida mais feliz. Então, nós trouxemos hoje as bem-aventuranças que nós encontramos lá no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, que é o item 39. E essa é uma versão, entre aspas, atualizada das bem-aventuranças. Tinha um pregador caminhando, e aí, um velhinho, e aí ele está conversando com uma série de pessoas, e aí eles pedem uma linguagem, uma versão mais moderna das bem-aventuranças. E ele assim o faz. E nós vamos ver que é linda. Então ele começa: bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios, de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal. Olha que atual essa versão. Nesse momento em que todos brigam pelos 15 minutos de sucesso, né, na mídia, ele vem falar justamente da humildade daquele que trabalha em silêncio, que não tem a menor necessidade de se expor, porque ele sabe que ele precisa ser visto, ele quer ser visto pelo Pai, e o Pai a tudo acompanha. Então não precisa das câmeras e das luzes poderosas para que ele cresça. Então, ele trabalha a sua humildade e ele não tem essas ambições desnecessárias, nem sonhos, nem projetos que, na verdade, não contribuem nem com a sua própria vida, nem com a vida do próximo. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar sem reclamação e sem gritaria, supondo a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões do socorro divino. Saber esperar e chorar sem reclamação. Esse é um grande desafio para nós, não é? Mas essa é uma demonstração absoluta de confiança no Pai, porque sabemos que tudo passa. Então, além de ser uma demonstração de confiança, é uma demonstração de amor ao nosso Criador.
porque sabe que tudo vai passar. Procura utilizar cada situação, cada dificuldade, cada adversário como um instrumento de progresso, como ele fala aqui, abençoados aguilhões do socorro divino. Que possamos ter realmente a força para, nos momentos mais difíceis, pensar dessa forma. Mas para que nós tenhamos essa força quando ela se faz necessária, isso nós construímos no dia a dia, nas nossas pequenas dificuldades do dia a dia. Porque tudo é um processo, não é? Então, esse processo, ele é crescente. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores. Ou seja, mais uma lição extremamente necessária para os dias de hoje, quando nós vemos amizades sendo interrompidas, famílias sendo quebradas, porque possuem opiniões contrárias por um determinado assunto, amizades sendo destruídas por causa de colocações na mídia social, expressões de ideias na mídia social que destroem amizades. Então, bem-aventurados aqueles que são capazes de respeitar a opinião alheia, mesmo que nós discordemos. O outro tem direito de pensar como pensa. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar em nós. Eu falo assim com esse entusiasmo, porque eu também quero conquistar essa virtude, essa capacidade de ver a opinião totalmente diferente da minha e não sentir nenhuma emoção alterada. Então, isso é, com certeza, algo a conquistar. Bem-aventurados os que têm fome de sede, de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem o papelório perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre. Então, é mais uma vez ter a capacidade de perceber que existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. E a maioria das nossas aflições são porque nós queremos que tudo se resolva ao nosso tempo. E nós não temos noção da totalidade da nossa vida. Então, as coisas acontecem no tempo devido, para que nós tenhamos a chance de aprender com todas as oportunidades que nos são dadas. Então, que nós tenhamos sempre em mente que o tempo de Deus é o melhor tempo. E aí nós vamos conseguir, com certeza, trabalhar, inclusive, a ansiedade, não é? Porque nós estamos sempre vendo à frente, sem vivenciar o momento presente, e vivenciar o momento presente significa aprender com as lições que a vida nos dá. Mas como a gente está sempre olhando para frente, a gente perde a oportunidade do aprendizado e, quando começamos a reclamar, criar problemas, acabamos piorando a situação. Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos. Vamos voltar ao que nós falamos logo no início, que a capacidade de amar se expande de acordo com o nosso exercício de amar, com as experiências que nós temos. Então, no início, nós amamos somente quem está dentro do nosso pequenino universo, depois nós amamos os nossos amigos, os nossos vizinhos, mas lembremos que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Como nós chegaremos a esse patamar de amar a quem não nos amam? Através da misericórdia. Porque aí nós vemos que
esse é um degrau bem adiante nas bem-aventuranças, porque nós vamos nos compadecer dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, ou seja, de todos, porque somos todos irmãos em humanidade. E é desse amor de que Jesus nos fala, da grandeza desse amor que envolve a todos. Mas é claro que nós entendemos que no grau de elevação em que nós estamos, isso é uma coisa que vai se conquistando pouco a pouco. Pessoas que já passaram por experiências maiores, já adquiriram essa capacidade, já amam a todos sem o menor problema. Nós ainda amamos na condicional. E Jesus não. Jesus nos ama, ponto. Não tem nenhuma condição especial para que ele nos ame. Nós podemos ser bons ou maus. Ele vai nos amar do mesmo jeito. Então, essa misericórdia, esse ato de ser misericordioso, que vai nos ajudar pouco a pouco a colocar em prática, a expandir esse amor que nós precisamos desenvolver em relação a todos. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida. É a nossa capacidade de ver o que há de bom no outro. Não é? Sempre existe alguma coisa de boa em alguém, por pior que ela seja. Se nós tivermos a capacidade de olhar com o coração aberto, com a mente disposta a encontrar o que existe no outro, o que tem de bom. Então, aí nós vamos ampliando a nossa amizade, não é verdade? A nossa linha, o nosso grupo de amigos vai se expandindo. Porque se antes eu só amava, eu só convivia com quem concordava comigo, eu já aprendi a conviver com quem discorda, com quem tem opinião diferente, eu já tenho misericórdia por aquele que faz coisas que eu acho que não são as melhores, mas eu já estou convivendo com ele. E se ainda, além disso, eu coloco a boa intenção, nós estamos mudando completamente a psicosfera desse ambiente. E se nós pensarmos mais profundamente, nós estamos desenvolvendo a paz. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos e que nunca tiram incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Em que nós possamos realmente deixar de lado o ressentimento, lembrando que cada um age da maneira que age por algum motivo. Alguma coisa aconteceu em algum momento na vida dessa pessoa que a faz agir como age. Então, cabe a nós ter um pouco mais de compreensão pelo que a pessoa fala ou age, já que se nós conhecemos essa bem-aventurança, nós já temos um pouquinho mais de conhecimento. Isso faz com que nós pensemos 2 vezes antes de provocar o incêndio. Isso me lembra a Marisa, que fazendo uma palestra na nossa casa, eu verdadeiramente não lembro qual foi o tema, mas eu lembro bem dela falando assim: nós queremos ser incendiários ou nós queremos ser bombeiros? E essa é a pergunta. Nós queremos ser os pacificadores ou queremos ser aqueles que vão destruir tudo que está em volta? Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível. Quantos homens de bem que trabalham única e exclusivamente para o bem, sofreram ataques absurdos. Até os dias de hoje, nós vemos quantos absurdos são falados sobre Jesus, quantos absurdos, quantas imagens se criam totalmente contrárias à grandeza de Jesus.
E se nós acharmos que Jesus está muito além, homens como Chico Xavier, Divaldo Franco, que trabalham exclusivamente pelo bem do próximo, foram atacados, desrespeitados, mas ainda assim, em nenhum momento deixaram o seu trabalho de lado. Então, bem-aventurados que sofrem a perseguição, se habilitam, porque assim se habilita a transferência justa para as atividades do plano superior. Não temos dúvidas que esses homens que dedicaram a sua vida ao bem, não importa quanto ataque tenham sofrido pela nossa ignorância, mas estão cada vez mais próximos do Pai. Bem-aventurado todos os que foram dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo. Fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência e firmeza, bondade e pela vitória do Senhor. Então, que nós nunca tenhamos medo de expressar a nossa confiança no Pai, a nossa confiança em Jesus. Não importa que digam, o que pensem, é a nossa confiança que conta, é a nossa paz interior que conta. Se nós temos certeza que estamos no caminho correto e que Jesus realmente é o guia que nós precisamos e nós queremos, não importa o que o outro diz, um dia ele entenderá no seu tempo. Porque Jesus é a luz, e luz nós também queremos ser. E eu vou aproveitar e contar uma historinha, já que nós estamos falando de luz, uma história bem interessante, que foi contada por Joana de Ângeles no livro mais recente, Vida Plena, e é no capítulo em que ela fala do bem e do mal. E ela conta a história de um pai que já estava assim, próximo da desencarnação, e ele sabia que esse momento estava chegando. E ele tinha muitos bens, muitas posses, ele ficou pensando, quem vai administrar esses bens? Ele não ia ter problema nenhum com relação à herança, ele tinha 2 filhos, ele iria dividir a herança entre os 2 filhos, mas ele queria saber qual dos 2 filhos era mais sábio para administrar esses bens. E aí ele ficou pensando, o que é que eu vou fazer? Na casa dele tinha 2 cômodos que não eram usados, então ele passou a seguinte tarefa para os filhos: vocês têm que encher esse cômodo inteirinho com algo que vai custar praticamente nada. Então vencerá a tarefa aquele que seja capaz de ocupar tudo com o menor custo. Deu um tempo determinado para cada um encontrar a solução para essa tarefa, e aí o filho mais novo chegou e disse, já resolvi o problema. Ele encheu o cômodo inteirinho de feno. Foi baratíssimo. Ele encheu o quarto inteiro de feno, não custou quase nada. Tá certo, ele cumpriu a tarefa, é verdade? Agora, será que ele cumpriu da melhor maneira? Aí veio o filho mais velho. Ele colocou somente uma luz no quarto. E essa luz iluminou o cômodo inteiro. Então o pai disse, o mais sábio é o mais velho, porque o mais jovem cobriu o espaço com sombras e o mais velho com luz. Então, que nós sejamos luz. E Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho e é essa luz que nós queremos desenvolver em nós. Essa luz que vai nos conduzir à paz e ao bem-estar. Essa chama já está dentro de nós sabemos disso, nós temos a chama divina em nós. Basta que nós usemos todas essas lições no dia a dia, colocamos em prática, que aquele vagalumezinho que estava lá no início, ele vai crescer e vai se tornar essa luz que ilumina todos os cômodos da nossa vida. Vamos lembrar de Jesus como aquele irmão mais velho que já passou por todas as experiências. A outra forma de nós lembrarmos é, sabe aquele viajante, aquele viajante que já passou por todos os cantos do mundo, ele tem tanta experiência, conheceu tanta coisa, que ele escreve um guia de viagens, não é? E o nosso guia de viagens é o Evangelho. Mas a pergunta é, basta ter o guia?
Nós temos um guia de viagem maravilhoso, mas se nós não viajarmos, o guia não tem muita utilidade. É preciso vivenciar, experimentar tudo que aquele guia nos traz. E aí nós temos outras palavras de Emmanuel que esclarecem bem isso. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, são consagrados ao serviço divino. Então, o Evangelho não é um livro que a gente vai ler quando vai ao templo e pronto. Não, o Evangelho é para ser colocado em prática no dia a dia, em todas as situações que são, eu diria até que qualquer situação nós podemos utilizar o Evangelho. Se estamos felizes, se estamos infelizes, se estamos passando por momentos difíceis, se a nossa vida está tranquila, o Evangelho está ali. Porque já que ele é o ensinamento do amor, nós sempre precisamos aprender um pouquinho mais. Então, vamos já lembrar aqui um pouquinho, quando Jesus falou, amarás a Deus sobre todas as coisas, lembramos que foi naquele quase que desafio do doutor da lei, querendo quase travar ou colocar Jesus numa armadilha, e ele, quando ele pergunta qual seria o maior mandamento, o que é que está escrito na lei, e Jesus pergunta o que é que está escrito na lei, e o doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E o homem ficou, né? Deve ter ficado meio decepcionado, porque ele achava que ia colocar Jesus numa armadilha, e Jesus respondeu o que já estava escrito na lei. Mas o doutor da lei insiste, então quem é o próximo? E aí nós vemos a linda passagem do bom samaritano, que é aquele momento da parábola que um homem foi atacado, deixado quase morto na estrada, seminu. O fato dele estar seminu é um detalhe muito importante, porque ele não era possível identificar aquele homem. Passa o sacerdote, está com muita pressa, não presta atenção ao homem caído. Passa o levita também, mais preocupado com a sua própria vida, passa em frente e deixa o homem caído. E vem o samaritano, que era um povo muitas vezes desrespeitado. Ele olha o homem, atende o homem, leva para uma estalagem, deixa lá os recursos para que ele seja bem atendido e diz mais: eu vou voltar para cuidar. Então, ele não apenas atende o momento inicial, ele acompanha e ele retorna para estar com esse homem novamente. E quem é esse homem? Ninguém sabe. Então, ele atende aquele sem importar quem ele seja, dando a demonstração de amor. Esse é o amor ao próximo. Aquela ajuda sem importar. Não tem nem como julgar, porque ele não sabe quem é. E a grande lição é: quando nós estamos verdadeiramente dispostos a ajudar ao nosso próximo, não cabe ali nenhum julgamento. E esse é o exemplo que o bom samaritano nos dá. Então, quem é o nosso próximo? É aquele, e aí o doutor da lei responde, é aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai-te e faz tu o mesmo. Que nós possamos sair com mais frequência para ajudar o nosso próximo e exercitar também com mais frequência o amor, porque só assim ele vai crescer. Como qualquer uma planta só cresce se ela for bem cuidada. A nossa saúde, ela se expande se nós formos bem, se nós nos cuidarmos bem. A nossa sociedade na Terra, ela vai ficar mais pacífica quando nós formos capazes de praticar mais a fraternidade. E ser fraternos é colocar esse amor em prática, esse amor pelo nosso próximo.
E aí nós gostaríamos de ir encerrando com uma passagem de Paulo, que é uma poesia pura e que nós possamos ter sempre em mente. Uma poesia para nós nos lembrarmos, em qualquer momento, que esse exercício nós precisamos fazer. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Então, meus irmãos, meus amigos, que nós possamos ter em mente, que nós possamos caminhar na nossa vida usando o nosso maior modelo, que é Jesus. E que se nós não lembrarmos de nada do que eu falei aqui, mas que nós possamos ter essa lembrança, já nos dá o direcionamento para um dia de paz, de harmonia. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que o amor prevaleça sempre em nossa vida, através das mais diferentes formas, mas que ele se faça presente através dos nossos atos de misericórdia, compaixão e caridade para conosco e os demais. Que Jesus nos ilumine e nos ampare em todos os momentos, que possamos sempre recorrer a Ele, lembrando o amor que Ele dedica a nós. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Então, que possamos caminhar com segurança em sua direção. Muita paz, muita luz para todos nós.